Então nós estamos na nossa aula sobre o novo nascimento e a conversão da alma, né? O nosso módulo, pastoreamento inteligente, e nós estamos falando sobre o novo nascimento e a conversão da alma. Estamos vendo que são dois conceitos diferentes. Uma coisa é o novo nascimento, é algo instantâneo, é algo que acontece de uma vez, e logo em seguida nós entramos num novo processo, que é o processo de conversão da alma. Pode fechar isso também? Conversão da alma, ou seja, a conquista da alma pelo poder de Deus. Na medida em que a gente se entrega ao Senhor, nós vamos ver a diferença desses dois e vamos só dar uma revisada dentro daquilo que a gente já falou, tá bom? Rapidamente sobre esse tema. João 1,12. Abram comigo aí o Evangelho de João 1,12 é o nosso texto-chave no dia de hoje. João 1,12, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esse João 1,12 é um dos versículos chaves da Bíblia, né? Mas todos aqueles que o receberam, ou seja, receberam a Jesus, Deus, o próprio Deus, lhes deu o poder de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus. Aqui fala de algo instantâneo, algo que acontece mediante a operação do Espírito Santo, regenerando o nosso coração, transformando a nossa vida, comunicando a vida de Cristo a nós, que estávamos mortos, como diz Efésios 2, nos nossos delitos e pecados. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Amém? E pela graça nós somos salvos, somos feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Não apenas creem, mas aqueles que têm compromisso com o nome de Jesus. Aqui fala de um testemunho também, de uma vida coerente com aquilo que eu creio. Amém? Nós temos aprendido que é tão importante quanto crer é o obedecer. Então, tão importante quanto crer é o obedecer. Então, nós estamos vendo isso. São dois conceitos diferentes, né? Uma coisa é o novo nascimento, outra coisa é a conversão da alma. Muitas pessoas se equivocam nisso e acabam caindo em erros grosseiros. É necessário nascer de novo, nós vemos isso em João 3, quando Jesus fala a Nicodemos. É também quando o Espírito de Deus recria o espírito humano que estava morto, e então o Espírito de Deus comunica a vida de Deus em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, é a natureza divina compartilhada conosco, ou seja, é o próprio Deus morando em nós, nos regenerando. A palavra regeneração fala de uma ação divina de gerar novamente, ok? Deus nos regenerando, Deus nos trazendo a vida. Gerar fala de vida, sim ou não? Uma mulher que gera um filho, ela traz um filho à existência. Então regenerar fala disso, de trazer novamente a vida aquele que estava morto. Para que isso aconteça, nós vimos, basta crer na obra redentora de Jesus, tomando a decisão de segui-lo. Essa fé brota de maneira sobrenatural, até a fé salvadora. Quem coloca no nosso coração é quem, Jesus? Quem é que faz? É o próprio Deus. Amém? Para que ninguém se glorie e diga: não, eu fui salvo porque dentro do meu coração bonzinho nasceu. Não. Quem colocou a fé salvífica, né, a fé salvadora, foi Jesus de Nazaré. Através de quem? Do Espírito Santo. E aí ele produziu em nós arrependimento mediante a pregação do Evangelho. Tá bom? O que é conversão? Acho que nós paramos por aqui, né? Vamos continuar aqui. O que é conversão? Conversão é o processo contínuo de regeneração da nossa alma, ou seja, a nossa alma sendo transformada pelo poder de Deus. Isso leva tempo e tem o seu preço. Qual é o preço da regeneração?
Qual é o preço da regeneração? Não, da conversão, gente. É a santificação. Fala comigo, o preço da conversão ou da conquista da alma é a santificação. Santificação nada mais é do que Deus tomando para si o coração do homem, o coração da mulher, que se rende a Ele, consagrando, se separando para Ele, se separando das sujeiras, né, das podridões desse mundo e se separando inteiramente para Ele. Isso demanda uma mudança de direção. Por isso, conversão, né? Você estava indo na direção do pecado, de repente você vira de direção e começa a caminhar na direção de Jesus. Conversão, uma mudança de direção. Valores e paradigmas são alterados. Deus altera a tua mente. A metanoia, a mudança de mente de Romanos 12, sincronizando os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. E quais pensamentos são melhores, gente? Os nossos ou os de Deus? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos pensamentos, são mais elevados, são muito melhores. Isso também afeta todo o nosso comportamento, gente, a mente e os relacionamentos. Nascer de novo é a regeneração instantânea do espírito, e a conversão é o processo perseverante de libertação da nossa alma. Amém? Então, nascer de novo é instantâneo? Sim ou não? Sim. A conversão é um processo perseverante, onde a nossa alma é liberta na medida em que a gente se entrega, obedece, se santifica e se consagra a Deus. Ok? Todo mundo está entendendo? Aqui acontecem muitas confusões, né? Tem algumas doutrinas que dizem que quando o cara foi salvo, pronto, tudo se resolveu. Não é assim, gente. E a experiência cristã prova isso. Não é verdade? Deus vai tirando mazelas da tua alma, situações mal resolvidas, maldições, problemas que você vai vivenciando. Deus vai te limpando, Deus vai tirando as ervas daninhas do teu coração e vai transformando a tua vida. Isso é claro, isso é óbvio e é patente, é visível isso ao longo da nossa trajetória. O que você é hoje é diferente do que você era lá atrás. Por mais que você nasceu de novo instantaneamente, houve um progresso, houve uma libertação nesse processo. Sim ou não, gente? Houve uma mudança de mente, de coração, de conduta. Houve uma evolução abençoada por Deus. Sem dúvida nenhuma, tá? Então, a salvação é de graça, a Bíblia diz, mas ser discípulo lhe custará quanto? Muito caro. Tudo. Deus não quer a metade do teu coração. Deus quer você por completo. Agora, será que nós temos nos entregado por completo ao Senhor? Será que nós não temos dividido o nosso coração, os nossos anseios, nossos sonhos, nossos projetos? Às vezes tentado estabelecer os nossos sonhos, os nossos projetos, atrapalhando o projeto e o sonho que Deus tem para a nossa vida? Então é muito importante isso. O discipulado lhe custará tudo. Amém? Vamos falar juntos? O discipulado lhe custará tudo. Desagradar pessoas, muitas vezes, quando você se posiciona do lado de Deus, né? Sair de determinadas situações, alguns lugares, você vai ter que se posicionar. Se existe uma coisa que conserva a nossa salvação, amados, é o nosso posicionamento diante de Deus e diante dos homens. Amém? A salvação é uma posição, é um estado diante de Deus e diante das pessoas. Precisamos nos posicionar dessa maneira diante de Deus e diante das pessoas, ok? Então vamos lá. Então você pode ser salvo, ter um espírito vivificado pela presença de Deus e ainda não ser convertido na alma em relação a muitas áreas da sua vida. Vocês estão entendendo? Você pode ser salvo, já foi regenerado, mas tem muitas coisas na alma ainda que não foram conquistadas por Deus, não foram entregues a Deus. E essa conquista da alma é uma coisa diária, gente. É igual o povo de Israel recebeu a herança de Deus,
que era Canaã, sim ou não? Sim. Só que o povo de Israel teve que entrar na terra, tirar os inimigos para se estabelecer naquele lugar. Isso é a conquista da alma, tirar os inimigos que estão dentro do nosso coração. Paradigmas, né? Pensamentos equivocados, às vezes demônios, influências e interferências malignas, situações crônicas, complexos, traumas, desejos errados, equivocados, tudo isso precisa ser tirado. São as ervas daninhas que acabam impedindo a gente viver a vida abundante, a plenitude do que Deus tem para nós. Amém? Você é um ser com 3 dimensões. Fala comigo: espírito, alma e corpo. Fala comigo: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Vocês estão percebendo? Nós somos seres espirituais que temos uma alma. A alma que é o elemento, a dimensão que faz uma interlocução, é o centro da personalidade, mas é o que faz a comunicação entre a parte espiritual e o corpo humano. Ela fica ali no meio. E dentro dela, nós já vimos, né, em algumas aulas, está a mente ou o intelecto, está os sentimentos ou emoções, e está a volição ou vontade, também conhecido como livre-arbítrio. Amém? Vamos repetir: mente e intelecto, emoções e sentimentos, vontade, volição e livre-arbítrio. São 3 palavras que significam a mesma coisa, tá? Ok? Então esses 3 elementos estão contidos no centro da personalidade humana, que é a alma humana, conhecido em grego como psique, né? Daí a palavra psicologia, ciência que estuda a alma humana. Ok? Todo mundo entendeu? Espírito vem da palavra grega pneuma, por isso pneumático, né? O pneu é um ar que vai dentro ali da câmara, e ar, fôlego, sopro, em grego significa pneuma, que é o que é a palavra traduzida para espírito. Então nós somos um espírito que contém uma alma, faz essa interlocução, e que habita num corpo. Ok? Todo mundo entendeu? Seu espírito experimenta a consciência, a comunhão com Deus e a intuição de Deus. Ó, os 3 elementos do espírito humano, gente. Se você estiver anotando, né? Consciência, comunhão e intuição de Deus. A sua alma é basicamente a sua mente ou intelecto, que eu falei, sua vontade, volição, o livre-arbítrio, e as suas emoções, também conhecido como sentimentos. Ok? A ciência, claro, usa outros nomes, né? Tenta explicar de outras maneiras. Aqui eu estou falando o que a teologia diz. A ciência que estuda o Theos, Deus. A Bíblia ensina essas 3 dimensões, ou seja, essas 3 partes que compõem o ser humano. As 3 dimensões do homem: corpo, alma e espírito, ok? E o seu corpo é a sua casa, é o templo do Espírito Santo. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim: aqui está a morada de Deus, o templo do Espírito Santo. Senhor, eu consagro meu corpo para a glória de Deus. Então é interessante a gente ter uma boa relação com o nosso corpo. Nosso corpo não é para o pecado, nosso corpo não é para a imoralidade, nosso corpo não é para o uso indevido dele, nosso corpo não é para coisa errada, nosso corpo é para a glória de Deus. Deus é a casa de Deus, é a morada do Espírito Santo. Nada é mais perigoso do que um ser humano salvo, porém não convertido, ou seja, cuja alma ainda não foi conquistada por Deus. Então é bem interessante essa frase, né? Tem muita gente que se diz crente, se diz nascida de novo, mas a alma está toda esfacelada, toda detonada. E o que arrebenta e mutila e detona com a alma, gente? Pecado. Se tem uma coisa que arrebenta com a alma humana, é pecado.
Por que vem tantas pessoas, né, estouradas, arrebentadas, todas esfaceladas para a igreja muitas vezes? Porque elas se entregaram ao pecado, ao governo do pecado. E o pecado é um governante tirano. Ele escraviza. Tudo aquilo que nós não dominamos, isso se torna o nosso senhor, o nosso dominante. Quem não tem um domínio próprio, né, o Cote fala isso, tem um demônio próprio agindo naquela área. E isso é muito forte. Se você não domina as suas emoções, tem um demônio agindo ali nas suas emoções. Se você não domina a tua mente, tem um demônio infiltrado ali agindo na tua mente. Às vezes não dentro, mas de fora para dentro. Oprimindo, né? Influenciando, interferindo. É o que a gente chama de infiltração maligna. Ok? Todo mundo está entendendo? Alguma dúvida? Pode fazer pergunta a hora que for. Só faça bem alto, tá? Que a gente está gravando. Então você pode ser salvo pelo Espírito vivificado pela presença de Deus e ainda não ser convertido na alma em relação a muitas almas, muitas áreas da vida. Isso. Aqui? Eu já li aqui? Já. Ai, desculpa, eu falei e não joguei aqui, né? Então, nasceu de novo, tem pessoas que são assim, mas seus velhos hábitos ainda dominam você. Algumas atitudes, né, ainda não mudaram. Nós vemos muito isso. Tem raciocínios equivocados, sofismas. Sofisma eu já ensinei para vocês. O que é um sofisma, gente? É uma mentira com aparência de verdade. Quem é que lança isso na nossa mente? É Satanás. E quando esses sofismas, essas mentiras com aparência de verdade, estabelecem, né, penetram na nossa mente, várias delas, acontece o que a Bíblia chama de fortalezas mentais. Fala comigo, fortalezas mentais. Você já conversou às vezes com alguma pessoa que às vezes, por exemplo, o inimigo gerou uma série de sentimentos que ela não se ama, ela acha que ninguém ama ela e tal, por mais que você fale, não, você é amada pelo Senhor, Deus te ama, nós te amamos, vem cá, dá um abraço e tal, a pessoa parece que rejeita, não aceita, ela continua aceitando a mentira de Satanás. Muitas vezes tem uma fortaleza mental ali, você precisa orar sobre ela, ou no mundo espiritual, ou se você tiver acesso a ela, coloque a mão na cabeça dela, em amor, né? Posso orar por você, e repreenda sofismas e fortalezas mentais que estão na mente dele, e leva cativa a obediência de Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus. Faço muito isso no gabinete. A gente ora, Senhor, toda mentira, todo engodo, todo engano de Satanás, todo sofisma, toda fortaleza mental, eu repreendo, eu retiro em nome de Jesus e levo cativo a obediência de Jesus Cristo. E aí, geralmente eu sopro no ouvido da pessoa, você é uma pessoa especial, Deus te ama, Jesus te comprou pelo sangue, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Jesus, você é um homem segundo o coração de Deus, você vai ser digno, honroso, um grande pai, um grande marido. Você tem que desfazer aquilo que o diabo fez. Aí geralmente a pessoa começa a chorar, tal, porque ela começa a ser ministrada. Sai a mentira e começa a entrar o quê? A verdade. Isso é muito importante para as crianças, né? Às vezes sofreram bullying na escola, né? Foram ridicularizados ali, tiraram chacota dele, chegou chorando em casa. Você pega, coloca a mãozinha na mente do seu filho e fala, eu te repreendo, todo sofismo, toda fortaleza, tudo aquilo que o diabo lançou através dos coleguinhas, dos amiguinhos, da tua mente, do teu coração, vai caindo fora agora em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu filho, minha filha. Você é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, da graça, da glória do Senhor. Eu faço isso muito quando às vezes a gente atende homossexuais. Aqui no gabinete, eles vêm cheios de crise de identidade, situações assim. A gente vai ministrando o que Deus fala na palavra, vai ministrando cura, restauração, vai firmando uma nova identidade, né, nas pessoas. Tirando a mentira e colocando a verdade. Ok? Isso é muito importante, principalmente para vocês aqui que estão sendo formados para serem conselheiros, para ministrar na vida das pessoas. Vocês têm que ter essa ousadia de ministrar vida onde há morte, de ministrar cura onde está tudo arrebentado,
de reedificar, como diz a Bíblia, os lugares anteriormente assolados. O lugar assolado que está ali é a alma das pessoas, está toda arrebentada, toda detonada. Precisa ser reedificada. Como? Através da verdade de Deus. Através da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta as pessoas da mentira e do engano? A verdade. Então você faz o contraponto. Aquilo que é contrário àquilo que o diabo, ao longo de toda uma história de vida da pessoa, ele sofreu, né, do pai, da mãe, do avô, do irmão que perseguia e tal. Só foi assolado a vida toda, a história toda. De repente chegou na igreja, todo esfacelado, todo detonado, todo cheio de fortalezas mentais, de engano, de mentira. Você é o agente de Deus para ministrar na vida dessa pessoa. Amém? E às vezes vocês têm acesso a pessoas que a gente como pastor não tem. Então uma pessoa que se abriu com você, que pediu oração, Deus está te dando todas essas ferramentas para que você se transforme num ministro do Senhor, tão efetivo quanto o seu pastor. Vocês podem ser esse tipo de gente. Amém? Cada crente maduro que cresce, floresce no Senhor, pode ser uma bênção nas mãos de Jesus. Então o Espírito Santo vai contender com a sua carnalidade, até você se submeter ao governo do Espírito. Quem não está debaixo do governo do Espírito, gente, está no desgoverno da carne. Presta atenção no que eu falei. Quem não está debaixo do governo do Espírito está vivendo uma vida desgovernada na carne. E a Bíblia diz em Romanos 8 que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Nós temos que viver no Espírito. Nós temos que ser governados pelo Espírito Santo. Tem hora que a gente quer pular no pescoço, mas o Espírito Santo diz: não, não é assim. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Quem tem família aqui, né, filho, mulher, o marido, sabe disso. Tem hora que a gente quer pular no pescoço. Sim ou não? Sim? Obrigado.